Mais um Natcast no ar e hoje vamos falar sobre empreendedorismo feminino, autoestima e empoderamento feminino. E para estar falando um pouquinho aqui comigo hoje, eu trouxe ela, Fernanda Duarte, que é especialista na área da beleza e principalmente do olhar. Ela vai estar contando um pouquinho da sua história e vamos estar falando, né, sobre os desafios de empreender. Fernanda, gratidão por estar aqui no Natcast, trazer um pouquinho, né, da sua história, falar sobre empreendedorismo para as mulheres, falar um pouco de autoestima, porque você trabalha isso, né, dentro do seu salão, dentro do seu trabalho, falar um pouquinho com as mulheres hoje. Se apresente para o pessoal de casa, conte aí um pouquinho da sua história. Bom, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, né, de estar aqui com você hoje, poder contar um pouquinho sobre a minha história, um pouquinho sobre essa área, né, que muitas vezes é tão pouco falada. Bom, primeiro eu quero, depois de agradecer, quero falar um pouquinho sobre mim. Eu tenho 35 anos, né, sou casada, já tenho 15 anos, tenho 3 filhos, 3 meninos, e estou na área da extensão de cílios há mais ou menos 2 anos. E sigo aí me especializando e defendendo um pouquinho essa área. E Fer, por que que você escolheu empreender? Por que os cílios, essa área da beleza, do olhar, né, que é o olhar feminino? Olha, tudo isso começou um pouco depois da pandemia. As pessoas na pandemia, elas usavam muito máscara, né? Então, automaticamente o olhar ele estava sempre em evidência, mas não foi algo muito proposital. Eu já tinha feito cursos na área da beleza alguns anos atrás, porém eles não foram para frente. Eu acredito que não era o meu momento. Acabei indo embora para outro estado, passei por um momento muito difícil, onde eu cheguei até ter um quadro um pouco complicado de depressão e por conta de alguns problemas pessoais. E dentro desses problemas eu acabei descobrindo, por causa de uma pessoa bem próxima, a extensão de cílios. Então, assim, não foi eu que escolhi, foi os cílios que me escolheu, até mesmo porque eu não tinha muita paciência para isso. Mas, e aí o amor foi crescendo aos pouquinhos e hoje eu venho cada vez mais estudando e me especializando nessa área. E você comentou aí, né, que você não tinha paciência para isso. E como é isso hoje? Como você lida com isso hoje? Porque para você fazer ali é um trabalho demorado, né? Cerca aí do que 1h30, 2 horas. Como que é testar a sua paciência na montagem ali dos cílios? É uma situação bem complicada, porque quando eu via alguém fazer, e na realidade eu não queria nem fazer em mim, para não ter que passar aquelas 2 horas ali deitada. Eu já achava um absurdo. Imaginar eu trabalhando com cílios já era uma coisa assim bem distante. Agora hoje é a única coisa que me acalma. É a única coisa que esvazia. Como uma pessoa ansiosa, a minha mente ela tá trabalhando o tempo todo, até na hora que eu tô deitada para dormir. Mas ali sentada fazendo cílios, então é o meu momento, é o momento que eu relaxo, é o momento que a minha mente esvazia e eu consigo focar. Ali é como se fosse outra pessoa realmente. E Fer, qual é os maiores desafios que a gente sempre fala, né? Empreender não é uma coisa fácil, né? Você é empreendedora, eu também sou empreendedora. Muitas vezes a gente leva muitos não, principalmente no início. Às vezes a gente quer desistir. E quais são os maiores desafios hoje que você passa dentro dessa área da beleza, dentro do seu ramo de trabalho? Olha, quando a pessoa ela decide empreender, já é bem complicado, principalmente para nós mulheres, né? A gente enfrenta muitos desafios hoje num mundo tão machista. Mas eu vou falar sobre duas coisas que são problemas pessoais para mim e eu acredito que seja para muitas mulheres também. Primeiro é a autoconfiança. Muitas das vezes a gente não se sente capaz de fazer, né? Você acha que você não vai dar conta, que você não vai conseguir. Às vezes você se compara com outras pessoas. Você vê alguém que trabalha no mesmo ramo que você e aí você pensa: será que um dia eu vou conseguir? Será que um dia eu vou chegar naquele nível? Então você acaba se comparando. Então essa é uma grande dificuldade para quem pensa em empreender. E uma outra dificuldade também é as outras pessoas, o que as pessoas falam de você, o que elas te julgam, são poucos que acreditam, são poucos que estendem a mão, às vezes você acaba se concentrando no que as pessoas dizem e isso acaba tirando o foco um pouquinho do que você realmente precisa fazer. Então, para mim, são essas duas coisas que pesam muito, a autoconfiança e as opiniões alheias. E como você falou que isso pesa para você, né? Como que você hoje dribla isso para tentar sair dessa situação?
Olha, eu tento trabalhar muito a questão da autoconfiança, de saber que eu posso, que eu consigo. É uma coisa que me ajuda muito é olhar os meus trabalhos antigos, olhar como eu era no começo e como que eu estou hoje e o que eu ainda posso fazer. Nunca faço comparações do meu trabalho com o trabalho de outras pessoas, né? Eu sempre olho o trabalho das outras pessoas. Se é uma pessoa que está num nível maior, eu não vou falar, poxa vida, o meu trabalho nunca vai ficar assim, não. Um dia o meu trabalho vai ficar assim, né? Não ter esse costume de estar comparando. E a questão de outras pessoas é a gente entender, né? Que a partir do momento que você está ali, que você deu as caras, de abrir o teu negócio, automaticamente você tem que estar numa rede social e as pessoas estão ali, elas vão falar de você. E tá tudo bem as pessoas falarem de você. Tudo bem que tem dias que não é fácil, né? Você Sim. ouvir opiniões das pessoas, as pessoas te julgarem. Às vezes você começa as pessoas, nossa, ela tá rica, ela abriu um negócio, né? É bem complicado. Mas um dia de cada vez a gente consegue encarar. Isso que você falou é muito importante, né? Da questão de não se comparar, porque eu acho que é natural de todo ser humano querer se comparar com o outro. Ah, o outro tá tendo sucesso, por que que eu não tenho? Só que cada pessoa tem um processo. E às vezes a pessoa não quer passar pelo processo, que é tudo fácil. E não é. É como se fosse uma escadinha. E como você falou, nem todo dia a gente tá bem. Tem vezes que eu não quero nem gravar. Mas aí a gente tem que fazer. Opa, peraí, vamos. Porque se a gente não fizer por nós, ninguém vai fazer. É nós por nós. Então, não se comparar é uma grande chave. Porque senão a gente começa a falar, poxa, o outro tem sucesso, mas eu não tenho. Aí a gente se desanima. Daí pode até causar a questão de entrar numa depressão. Quando a gente fica, né, se comparando, igual você comentou um pouquinho, né? Que você passou por um processo, aí você tem, né, a questão da ansiedade, que você era muito ansiosa, só que você encontrou uma terapia, que é a extensão Exatamente. de cílios. Então, Exatamente. hoje, a sua terapia é o seu trabalho. E é uma coisa que dá para ver que você ama fazer, né? E quando a gente fala da autoestima, porque você trabalha com mulheres. Possivelmente, lá na sua cadeira, as mulheres elas desabafam com você, Exatamente. né? Então, elas vão chegar, elas vão às vezes falar alguma coisa, você também tem essa questão, a paciência de ouvir o outro, de entender. Eu sempre falo, É meio que uma psicóloga, é, né? salão de beleza, manicure, massagista, tem um pouco desse lado terapeuta também, porque às vezes a pessoa ela vai lá para ter uma autoestima, às vezes tá com a autoestima baixa. Poxa, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. E qual é o maior questionamento, já que a gente já entrou na questão da autoestima, que as mulheres chegam lá no seu espaço e falam com você? Ah, Fer, não tô gostando do meu olhar, quero mudar. Qual é o maior questionamento que elas falam? É bem interessante essa pergunta, porque mulheres são todas diferentes, né? Então, eu ouço de tudo um pouco. Mas o que mais elas procuram é realmente aumentar a autoestima delas, para tentar ou corrigir algum defeitinho, né, que tem no olho, porque o olho é mais caidinho, ou até mesmo só na autoestima no geral, né, porque você já acorda bonita, você já acorda pronta, ou às vezes porque ela quer dormir um pouquinho mais cedo e não precisar ficar tanto tempo se arrumando de manhã, né, porque você acorda de manhã, você Acordar tem que lindo. você tem que fazer maquiagem, você tem que fazer Sim. tudo aquilo. E quando você faz os cílios, se você passou ali um protetor com cor e um batom, você já tá gata, então você tá pronta pro dia. Mas geralmente é em torno da autoestima. E a gente atende de todo tipo de cliente, de todo tipo, que passam por diversos problemas. Inclusive, eu tenho uma cliente que eu acho assim super interessante o caso dela, porque ela faz um tratamento, né, um tratamento bem sério de saúde, onde ela perdeu o cabelo. E aí ela não deixa os cílios por nada. E aí um dia ela me mandou uma mensagem falando assim: Fer, marca os meus cílios, porque careca, sim, sem cílios, jamais. Então, assim, é muito gostoso saber que você consegue contribuir para a autoestima de uma mulher, e isso daí não tem preço. É interessante, né? Porque a gente fala assim, autoestima é tudo. Porque ela pode até afetar a gente no trabalho, né?
Eu tô sem Exatamente. autoestima, eu não vou me arrumar. Mas eu sempre falo, vai fazendo aos pouquinhos. Ah, Nath, mas eu não consigo, às vezes, ir lá fazer uma extensão de cílios ou arrumar meu cabelo no salão. Mas já começa em casa. Isso já é autoestima, né? E você falou da questão da depressão. Como que foi pra você esse processo? Como que você falou, poxa, eu preciso sair dali? Porque muitas mulheres, às vezes, não sabem como sair. Né? Fala assim, poxa, como que eu vou sair daqui? Por que que eu tô assim? Qual que foi a chave que virou pra você e você falou, não, eu preciso me reerguer novamente, preciso sair disso. A questão do meu problema emocional, ela mexe muito comigo, né? Porque eu acabei tendo problemas emocionais por conta de um problema de saúde da minha família, especificamente do meu pai. E pelo fato de morar longe e eu ser muito apegada à minha família, então foi bem complicado. É, e eu me vi realmente como se estivesse dentro de um poço e via todo mundo lá em cima vivendo e eu não conseguia sair dali. Muitas das vezes eu me sentia sufocada e eu queria subir para viver também, mas eu não conseguia. E o que foi assim a chave para falar assim, vamos viver? Foi a ajuda das pessoas ao redor. É aquela velha história. Observa ao seu redor, porque pode ter alguém precisando de ajuda. Às vezes a gente é egoísta. Às vezes você julga a atitude de umas pessoas, né? Nossa, fulano fez alguma coisa. Às vezes a gente é fácil julgar as pessoas, mas você não sabe o que ela vive. Às vezes a pessoa tá sorrindo, mas ela tá esmagada por dentro. Então a gente precisa perceber, às vezes um bom dia no WhatsApp estranho, às vezes a pessoa que está sempre arrumada, você vê ela desarrumada, às vezes ela tá até arrumada, mas você vê um olhar triste, que no meu caso era esse. Eu tentava me arrumar, eu tentava me maquiar, mas as pessoas viam no meu olhar. Meu marido me ajudou muito, ele sempre estava ali. Eu lembro que tinha dias que eu não queria levantar para tomar banho, eu queria só ficar deitada assistindo. E ele falava assim: não, você vai, vamos tomar um sorvete ou vamos fazer um churrasco. Ligava para minha amiga: não, vem aqui, ajuda ela. Então, assim, a ajuda de quem está ao redor é essencial. E daí você virou essa chave e falou, não, preciso voltar a ser a Fer de antes. É porque você se olha no espelho e você não se reconhece. Imagina, você olha no espelho e você fala assim: essa não é eu, essa não sou eu. Você se olha e não se reconhece. Então eu falei, não, alguma coisa precisa ser feito. O primeiro é buscar ajuda médica, né? Porque Sim. precisa. A depressão, a ansiedade é uma doença muito séria, mas na realidade ela só se torna doença quando acontece algo grave. Até quando a pessoa se mata, aí sim a pessoa estava com depressão. Do contrário, é frescura. Né? É, eu sempre falo isso, né? Só quem passa ou quem já teve alguém da família que sabe o que é. Infelizmente, muitas pessoas ainda julgam. E eu acho que, não sei, né? O seu caso, se alguém julgou, alguém de fora viu, falou assim: nossa, mas você precisa se levantar, você precisa sair daí. Só que às vezes é algo tão mais forte que a gente, porque eu já passei por depressão, né? Tenho, às vezes os picos de ansiedade. Que ansiedade é o quê? Excesso do futuro. A gente só fica vendo lá na frente e não tá aqui presente. E a depressão é você ficar ali no passado, ficar se remoendo, né? Como você falou, por questões do seu pai, daí você longe, aí isso foi te acarretando a depressão. E você sabe o que é pior? É as pessoas falar assim: nossa, mas você tem uma vida boa, por que que você tá assim? Tá reclamando de barriga cheia? Ou então, ai, é falta de Deus. É muito doído você ouvir isso, porque você sabe o que você sente. Mas além das pessoas não saberem, elas não querem entender. Elas preferem te julgar. E acontece muito essa questão de julgamento, né? E hoje, o que que você poderia falar sobre isso para alguma mulher que às vezes está nos assistindo, você que já passou, né, por isso? Às vezes a gente, como você falou, você está num poço que você não sabia mais como sair desse fundo do poço, mas você ainda teve ajuda, né, dos seus familiares, do seu esposo, que isso é importante, porque às vezes tem mulheres que não têm o apoio. E às vezes, vamos por porque às vezes o homem, a gente quase não escuta falar, o homem tá em depressão. Porque não se fala nisso, mas tem muitos homens que estão em depressão e às vezes tem uma companheira ou alguém do lado que não consegue enxergar isso. E você falou realmente, ficar atentos aos sinais.
né? Um exemplo, uma mulher que sempre se arrumou, não tá se arrumando, não tá se cuidando. O olhar diz muita coisa. Eu sou uma pessoa assim. Você vai ver na minha cara se eu tô feliz ou não, se eu tô triste ou não. Também por conta do olhar, a aparência, né? Assim, o meu rosto, você vai ver assim, falar, poxa, a Nath não tá bem. A Nath, né, não tá legal. Porque todo mundo vive, às vezes, rindo, sorrindo, mas é aquilo que você falou. Às vezes a gente se maquia, se arruma, fica lá, mas Pra por tentar dentro, pra esconder. tentar esconder, mas por dentro. E é difícil, às vezes, você saber com quem desabafar. Por isso a importância de um profissional, né? Um profissional também que não vá te julgar. Porque ainda, infelizmente, tem alguns profissionais que falam, poxa, você precisa sair dali. Só que muitas vezes a gente não sabe Tem, como sair. E o que acontece muitas das vezes também, porque assim, o principal é a pessoa aceitar que ela não tá bem. Ela precisa primeiramente aceitar, porque ela só vai conseguir sair dali se ela aceitar. Aceitando, ela vai procurar ajuda médica. E aceitar ajuda médica, no meu caso, eu procurei ajuda médica, aí ele me veio com os remédios, aí eu tomava. Quando eu me sentia melhor, eu falava, eu não tô doente, eu não vou tomar remédio. Aí parava. Aí tomava um mês, ficava boa. Aí parava. No mês seguinte, eu tava péssima. Aí ia lá e comprava o remédio de novo, ficava boa. E nisso eu fiz isso uns 6 meses. Aí o que aconteceu comigo? Foi aonde eu me enfiei no poço. Por quê? Eu não aceitei que eu estava doente, que a pessoa está doente, a depressão, ela falta uma química no cérebro e ela precisa repor essa química com medicamento. Então, quando ela aceita e faz todos os processos, aí ela consegue sair do fundo do poço. Então, eu sempre falo, percebeu que está com uma tristeza, alguma coisa diferente, peça ajuda. Não espere chegar numa situação que nem essa situação que eu cheguei, porque é dolorido. E é uma coisa que você vai carregar para sempre. Você vai ter que estar sempre acompanhando. E daí você ficava oscilando nesse meio tempo. Menina, eu fazia isso. Aí tomava remédio, aí falava, eu não tô doente, aí parava. Foi mais ou menos uns 6 meses, até um dia eu pegar e falar, não, peraí, tá errado isso aí, não tá certo. Aí procurei um médico que realmente ele sentou e falou assim, Fernanda, o negócio é o seguinte, você tá vendo? E eu fui fazer o tratamento no CAPS da cidade. Então tinha doido de todo jeito lá. E ele era super seco comigo. Ele falou assim: você tá vendo aquele pessoal lá fora? Você quer ficar assim? Eu falava: não, doutor. Então você toma teu remédio, faça tudo. Aí você vai passar por um ciclo, a gente faz o desmame do remédio e você vai ficar legal. Aí, menina, meu medo de ficar igual o pessoal que tava lá fora era imenso. Então eu fiz tudo bonitinho. Ele me explicava até com desenho, sabe? Para explicar o que era depressão, o que era ansiedade. E aí foi onde eu consegui entender. E hoje eu percebo sinais de quando eu não tô legal e de que eu preciso de ajuda, porque vai ser recorrente. Você vai ter que estar sempre É que você acompanhando. teve a consciência, né? É importante, igual você falou, aceitar. Primeiro é a consciência. Poxa, eu não estou bem, estou com ansiedade. Por que que eu tô com ansiedade? Ou eu só estou triste, sempre chorando. Então já entra ali na questão da depressão. Por quê? Sempre vem de um fruto, de um sentimental, né? Algo Sim, ou que algo você. que venha lá de trás, né? Que você vai repescando, algo da infância, Sim. enfim. Então é muito importante essa questão da consciência e também da procura da ajuda, né? Eu, Nath, eu já tomei remédio, só que eu sou contra remédio. Eu Eu sou assim, odeio. tá, toma um floral, procura uma ajuda. Não é fácil, né? Porque você chegar a ter uma consciência e falar assim, não vou tomar mais remédio e às vezes ter crise, ter ali que você vê, tipo, que é realmente, fala assim, ter a força de falar, não vou tomar remédio, porque o remédio às vezes ele se torna também um vício, né? Eu vou sempre tá precisando do remédio para mim ficar bem. E eu falava, não, não vou tomar remédio. Igual você falou, você passou pela parte, né, do desmame do remédio. Porque Imagine como que não foi a esse situação. profissional, ele era assim, ele não era a favor de remédio, ele Sim, só passava quando tinha necessidade, porque a maioria dos médicos hoje, ele sai socando remédio em só todo remédio vai lá, mundo. toma remédio e pronto. E aí as pessoas ficam viciadas. A gente vê uma geração de adolescentes e de adultos viciados em remédios para depressão. Hoje em dia tem remédios que você chega na farmácia lá e você consegue comprar sem alguma receita. Eu conheço alguém, a pessoa forjou uma receita e comprou porque a pessoa nem tem mais problema, mas ela está viciada no remédio. Então também vai do profissional que você procura.
para ele te ajudar a você fazer o ciclo, né? Porque se você precisa tomar. Igual você tem diabetes, você tem que tomar remédio para diabetes. Sim. Você tem pressão alta, você tem que tomar. Mas no caso da depressão, é um ciclo. Você melhorou, faz o desmame. E é horrível, mas é necessário. E imagine, né? Daí fica aquela, poxa, eu só vou ficar bem com o remédio. Daí se torna um vício. Daí vai. Exatamente. É a mesma coisa de você fumar, a mesma coisa de você beber. O remédio é a mesma coisa, é um vício também. Igual você falou, cabe procurar o profissional certo, porque muitos hoje só quer, O que é fácil. chega lá e fala assim, tô me sentindo mal, tô me sentindo, já fala que é depressão. E às vezes pode ser outra coisa, trabalhando de outra forma, que cura também. Com um bom psicólogo, uma boa terapia, você consegue. E o que você poderia dizer assim para as mulheres hoje que passam por isso? Qual seria o seu conselho por você ter passado por isso? Hoje em dia a gente precisa se conhecer, né? Então, quando você se conhece quando você não tá legal ou quando você tá legal. Você sempre tem que estar percebendo os seus sinais, independente das pessoas ao redor, porque se você for ficar contando com as pessoas, você se afunda. Porque nem sempre você vai ter pessoas ali do teu lado para te ajudar. Às vezes, pessoas que você mais acha que você pode contar, as pessoas podem não estar ali. Então, se conheça e saiba reconhecer quando você precisa de ajuda e vai atrás. Não fique esperando pelos outros. Se conheça, perceba e vai atrás. E aí você vai conseguir, pelo menos ali, um bom caminho para poder se recuperar novamente. Ai, que legal. Fer, a gente vai aqui para um rápido intervalo e já já a gente volta. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Genuinamente, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Dói, demora e custa caro? E se eu te dissesse que não precisa ser assim? Muito prazer, meu nome é Lucas Cussano, eu sou um cirurgião dentista, pós-graduado pela Faculdade de Medicina de Harvard e hoje eu vou te mostrar como vai ser a sua primeira experiência com a gente. Vem comigo! Então pessoal, depois que a gente colhe todas as informações da paciente, escuta todas as reclamações, os anseios, os desejos, a gente parte para a fotografia profissional. Qual é a ideia de usar a tecnologia na coleta de dados das condições clínicas do paciente? Fazer com que a nossa comunicação tenha a maior qualidade possível, porque a forma com que ela pensa e tudo aquilo que o dentista sabe precisa ficar claro quando é ela quem vai tomar as decisões. Então aqui a gente tem a condição da NAT de rosto, depois a gente tem a condição de boca, e a gente vai juntar todas essas informações para montar um planejamento onde a gente vai oferecer para a Nath tudo aquilo que vai de encontro com as atuais necessidades dela.
Voltamos. Quero agradecer aos nossos patrocinadores do Natcast. E Fer, vamos falar aqui, voltar sobre a questão do empreendedorismo, né? O que você diria hoje para alguém que está iniciando, que quer fazer essa jornada de empreendedor ou empreendedora, que quer montar o seu negócio, mas às vezes se sente perdido ou não sabe por onde começar? O que você diria para essas pessoas? Olha, uma coisa que a pessoa ela precisa ter muita consciência é que pessoas se conectam com pessoas, não com CNPJ. Então, você precisa ter essa consciência de que para você atrair um público, né, os seus futuros clientes, independente do negócio que você vai abrir, né, no meu caso, na área da beleza ou na área da culinária, enfim, você precisa entender que as pessoas elas não vão só se conectar com a tua empresa. Antes da pessoa buscar o seu serviço, antes dela comprar o seu serviço, ela vai comprar você. Então, ela precisa te conhecer, ela precisa saber que você é um ser humano, precisa saber que você tem vida, você tem filhos, você é uma pessoa extrovertida. Muitas das vezes ele fala assim, nossa, que legal, ela gosta de comer pizza, eu também gosto, eu vou marcar um horário com ela. Se identifica, né? Ela se identifica, porque as pessoas hoje, elas estão muito mecânicas. Elas, tipo assim, eu tenho uma empresa, é tudo muito rígido, é tudo muito só aquilo ali. Que nem eu, o meu Instagram, ele não é dividido entre Instagram pessoal e profissional. Porque as minhas clientes, elas precisam me conhecer, elas precisam saber quem é a Fernanda. Como que uma pessoa vai literalmente se entregar para mim? Porque deitar numa maca e ficar 2 horas com o olho fechado é se entregar. Então... Já dorme lá, elas já dormem, dormiu. meninas. Eu já falei que eu vou fazer elas vão me matar. Uma disputa de ronco. E elas falam, Fernanda, não me filma, pelo amor de Deus. Porque elas deitam ali, elas relaxam, sabe? Elas contam a vida. Eu briguei com meu marido. Tô triste com a minha mãe. Não sei o que na escola do meu filho. Então, ela confia em você, ela conta coisas para você e te pede conselhos que não falaria com outra pessoa. Então, é um conselho que eu dou. Seja mais humano. Não só mais um CNPJ no mercado, seja mais humano. Eu falo fazer a diferença, né? Porque existe vários. Vamos supor, o seu ramo de cílios, certo? Tem muito. Tem vários. Mas qual a diferença hoje da Fernanda? Por que às vezes ela tem mais clientes do que fulano de tal? Então, é o diferencial. E você entrou numa parte que a gente fala do posicionamento, do marketing, que é muito importante, né? Hoje, por mais que você tenha uma loja física, um espaço físico, se você não está no marketing, você não tem nada, né? Como que é isso para você, a questão de se você se posicionar? Gente, hoje ela falou para mim que é a primeira vez que ela tá gravando. Primeiro podcast que ela tá gravando, chegou aqui nervosa, mas nem parece que ela tá nervosa. E assim, como que é para você falar um pouco do seu trabalho nas redes sociais? Como que você sentiu, poxa, eu preciso... Qual foi assim, nossa, eu preciso entrar nas redes sociais, porque se eu não estiver lá, não... Às vezes não é nem só pelo cliente, é você também contar a sua história de vida lá e isso, falar, poxa, eu quero alguém se identificar com você e falar assim, nossa, a Fernanda falou algo que mudou o meu dia, ou ela falou algo que eu posso empreender também. Como que é isso? Primeiro que é um desafio, né? Você tá nas redes sociais, você colocar a tua cara ali para jogo, é muito difícil. Porque as pessoas te seguem, muitas você não conhece, né? Sim. E você tá ali com a tua cara, então é extremamente difícil. Eu morro de vergonha, As pessoas me conhecem e falam, Fê, mas não parece, você morro de vergonha de falar. Sério? Às vezes as meninas falam, mas você precisa falar mais, aparecer mais. Às vezes eu boto ali a foto e o que eu quero falar eu escrevo, porque eu morro de vergonha. Aprendi com o meu marido que você precisa filmar e postar. Porque se você ficar olhando... Ele é dos meus, hein? Se você ficar olhando... Olha meu cabelo, olha minha unha, olha minha... Você vê defeito onde não tem. Então, para mim, é extremamente difícil. Mas é muito importante, né? Porque esses dias até postei uma frase bem interessante. Quando você pensar em desistir, se lembre pelo qual foi o motivo pelo qual você começou. Porque tem pessoas que tá ali, muitas não curte nada, só visualiza. Mas, muitas das vezes, você tá fazendo a diferença na vida delas,
né? Eu já vi N pessoas que tá ali quietinha no Instagram, mas você percebe a diferença na vida ou no trabalho ou na pessoa que ela teve na vida dela depois de alguns conselhos que você deu ou de algumas conversas que vocês tiveram. Então é gostoso saber que tem pessoas que se inspiram em você, tem pessoas que vai te criticar, porque a partir do momento que você coloca a cara ali, elas vão ver teus defeitos, elas vão falar muitas coisas, mas a gente não tá ali por essas. A gente está ali pelas pessoas que você vai inspirar, que você vai ajudar a crescer. Do mesmo jeito que eu cresci vendo algumas pessoas, eu espero muito ajudar muitas pessoas também. E é interessante, né, você falar que, nossa, eu tenho porque muita gente tem, assim, a vergonha, o medo de ser julgado, porque possivelmente, às vezes, quando você posta, escreve ou não quer, né, ali, tipo, eu vou falar aqui, tal, porque a gente fica assim, poxa, o que vão pensar? O que vão falar? Só que se a gente ficar pensando só nisso, a gente não faz nada, né? Eu já fui, assim, já várias vezes criticada. Eu não aparecia também. Louca, tá lá na rede social. Não aparecia. Só que quando você percebe que aquilo que você faz pode mudar a vida de uma pessoa, já faz a diferença. Imagine, você já recebeu possivelmente alguma mensagem, nossa, Fer, o que você falou mudou meu dia. Ou às vezes até lá no seu, né, no seu espaço, alguma mulher já falou pra você, nossa, Fer, você mudou, né? Então, quando a gente percebe isso, a gente fala, não é só sobre empreender, é sobre fazer a diferença na vida das pessoas, né? E fale aí alguma transformação que assim, a mulher chegou de um jeito e saiu totalmente transformada. Qual foi, assim, o maior impacto hoje que você já teve no seu trabalho? Um trabalho que eu nem tinha pensado nisso, mas na hora que você falou, já veio logo ele na minha cabeça. Eu ainda estava morando no Nordeste e eu atendi uma cliente que ela estava com os cílios muito danificados. Ela era mais idosa, porém muito vaidosa, muito vaidosa. E sempre estava usando extensão de cílios. Porém, teve uma profissional que, por um serviço mal feito, acabou com os cílios natural dela. Então, tipo assim, tava praticamente quase impossível de fazer um trabalho ali, né, nos cílios dela. E eu nunca me esqueço, eu tirei a foto do antes e você via que não tinha base para você fazer uma extensão de cílios e deixar bonito, preenchido. E depois que eu terminei o serviço, que ela olhou e ela falou assim, gente, você fez milagre aqui, porque ela estava sem nada. E eu lembro que quando eu postei a foto do antes e do depois, a quantidade de pessoas que falou, porque eu sempre sempre recebi muito elogio por conta da naturalidade do meu trabalho. Eu pego muito por esse lado, da naturalidade, né, de você ficar mais feminina, não de ficar aquela coisa carregada e tudo mais. E quando eu postei essa foto, todo mundo ficou falando do trabalho que eu fiz, do milagre que eu consegui fazer, porque estava bem danificado, mas de ver o sorriso dela ali, daquela senhora com cílios ali e tudo mais ali, não tem preço. Ai, Fer, é muito... são transformações, né? Igual você falou, às vezes pra você poderia não ser nada no momento, tipo, vou fazer os cílios dela aqui, mas eu vejo que você entrega tudo em todas as suas clientes, independente de qual situação que ela chega lá ou não. Só que você ouvir isso, você fala, poxa, eu tô no caminho certo, né? Exatamente, porque tem dias ali que você não atendeu, né? Que você tá trabalhando ali nos bastidores. Porque eu sou a recepcionista, eu sou a tia do café, eu sou a tia da limpeza. Eu sou a urgência, né? Eu sou, entendeu? 1001 utilidades. Então, o dia que você tá ali, você fala, caramba, eu não atendi ninguém hoje, mas eu tô ali produzindo algum conteúdo, alguma coisa assim. E às vezes naquele dia que você postou, que é o dia que você tem mais tempo para postar alguma coisa, enfim, e de você ouvir alguém te mandando uma mensagem de agradecimento, depois da dica que você me deu, eu melhorei, ou você é minha inspiração, eu gosto do teu trabalho, eu quero fazer um trabalho parecido com o teu. É muito gostoso isso, porque as pessoas, elas pensam muito em já ser grande, né? Em já ter o reconhecimento de todo mundo ali e esquece de viver os processos, né? Então eu curto bastante isso, cada processo. No dia que eu não tô atendendo, tá legal, eu tô produzindo alguma coisa, eu tô dando uma organizada no estúdio, tô conversando, respondendo algumas mensagens que às vezes elas vão ficando para trás. Enfim, a gente vai vivendo cada processo e curtindo cada um deles. Você falou da questão, né, de produzir o conteúdo. Como que é hoje para você
fazer os conteúdos. Como que é a sua... Porque existe, né? Eu também trabalho com essa parte de marketing, de gestão de redes. Só que às vezes o cliente, ele fala assim, só vou pagar, não preciso fazer mais nada. Como você ali tá por trás disso também, você já entende como que é todo o processo. Que não é assim, poxa, é só um conteúdo. Muita gente critica, né? Fala assim, mas é só um postzinho, é só um conteúdo. Não, gente. Ninguém tem noção, gente. Como que é isso pra você? É loucura, né? Porque tem dia que você passa o dia inteiro para fazer uma publicação. E eu sou aquela pessoa perfeccionista, né? Eu tenho toque. Então, eu tô ali o tempo todo olhando detalhes. Eu não sei, tipo, algumas coisas que nem durante meus atendimentos, se eu quero postar alguma coisa, eu já posto, já tiro e posto. Porque se eu ficar olhando ali, eu vou ficar o dia inteiro. Então, é muito difícil, porque você tem que pensar em tudo. O que vai atrair que público que você quer atrair, né? Primeiro você tem que saber se eu quero atrair cliente ou se eu quero atrair alunas, porque eu ministro o curso também. Então, as minhas postagens, elas têm que ser específicas. Tem que saber o que atrai aquele público. Se eu colocar foto de olho ali no meu Instagram, não vai atrair cliente, porque a cliente olha aquele olhão ali e assusta ela. Atrai basicamente as alunas, porque ela vai olhar detalhes do trabalho e tudo mais. Então, para mim atrair cliente já é uma coisa diferente, eu tenho que mostrar mais o rosto da cliente, como que meu trabalho funciona. Então, tem toda essa pesquisa que você tem que fazer e fora o texto que você tem que explicar tudo. Gente, é uma loucura. Olha só que legal, né? A pessoa que fala que não tinha paciência... Ela, além de ser profissional, né, dali dos cílios, ainda é professora, é empreendedora e professora. Como que é lidar com as suas alunas? Gente, eu falo que ela tem paciência, assim, ela só fala que não tem, mas ela é muito calma. Eu não tenho paciência. Pergunta para os meus filhos o tamanho da paciência da mãe deles, eu não tenho. Mas é engraçado, porque quando eu tô trabalhando, eu sou outra pessoa, entendeu? Foi algo por isso que eu falo que os cílios me escolheu. Porque quando eu tô trabalhando, eu sou outra pessoa. Eu tenho uma calma quando eu tô trabalhando. E quando eu tô ministrando o curso, é muito gostoso, porque eu sempre falo que quanto mais você divide, mais você cresce. Hoje em dia as pessoas elas estão muito egoístas, né? É tudo muito só elas, só elas. Então você precisa dividir, porque quando você divide o que você sabe, o teu conhecimento ele vai aumentando. E aí você passou aquilo para frente. Você aprende 2 vezes, né? E outra coisa, você esvazia um pouquinho aqui para poder caber mais, entendeu? Porque se você já aprendeu aquilo, vai vir algo mais avançado lá atrás. Então você precisa multiplicar. Entendeu? Não é, eu tô criando concorrência, não é assim. Não tem satisfação maior do que você abrir ali seu Instagram e você ver sua aluna trabalhando. De você ver os cílios que ela fez sozinha. Ela te manda a foto e fala, olha o que eu fiz sozinha. E você fica com aquele orgulho, mas é muito cansativo. Muito cansativo, porque a pessoa, da maioria das vezes, ela não sabe nada. Do zero, né? Do zero. É mais fácil ensinar do zero do que você pegar alguém que já sabe, porque já tem manias. Mas, por contrapartida, a pessoa nunca pegou numa pinça. Aí você fala, olha, segura assim, é assim, porque vai te facilitar, porque jeito cada um vai adquirir o seu. Aí você ensinou. Aí logo ela vira a pinça ao contrário de novo, que vai dificultar o serviço dela. Aí você respira e fala, assim você não acha que vai ficar mais fácil? 5 minutos depois ela já virou de novo. Então você tem que ter toda uma paciência, mas com amor e com carinho você consegue. E por que você escolheu assim também esse ramo de ensinar? Porque você começou nos cílios, ou você já começou nos cílios e já ensinando ali? Ou você viu assim uma oportunidade, poxa... Às vezes alguém que foi no seu espaço falou, Fer, por que você não dá aula? Como que foi essa questão de você ser professora também? Quando eu comecei nos cílios, eu não ia fazer cílios, né? Eu ia trabalhar com depilação. Eu ia trabalhar no estúdio de uma outra pessoa, né? Da minha cunhada. E como lá já tinha cílios, eu falei assim, não vou fazer cílios primeiro, porque eu não levo jeito nenhum. Então, vou fazer algo mais bruto, né? Eu ia me especializar em depilação. Só que o curso que eu ia fazer, ele ia demorar. Então, eu comecei a montar Instagram, não sei o quê, e aí começou a aparecer cílios pra mim no Instagram. Eu falei, você quer saber? Eu vou fazer esse cursinho aqui baratinho. Se elas precisarem de ajuda, eu já vou saber mexer. E nisso fui fazendo esse curso e fui gostando. Aonde que eu quero chegar com isso? Acabei pegando o amor, acabei começando a trabalhar com isso, mas eu sofri muito, porque eu não tive ajuda.
Então, os obstáculos que eu passei, então eu quis juntar tudo isso e ajudar as pessoas, porque é algo difícil. Não é um serviço fácil, mas é um serviço prazeroso, mas é difícil. Então, o que eu quis? Ajudar as pessoas a não ficar tão difícil, a não ficar tão pesado e acabar desistindo da profissão. Porque você consegue ajudar as mulheres a ter uma renda muito boa, trabalhando dentro de casa. Essa semana, meu marido me mostrou no Instagram um cara fazendo cílios no carro. É um casal, é o marido e a mulher que trabalham junto, e o cara tava fazendo cílios no carro. Ou seja, a pessoa falou assim, eu não tenho aonde começar a trabalhar. Então, assim, às vezes você consegue ajudar a pessoa e ela não consegue passar por tanta dificuldade. Você mostra que pode fazer em outro lugar, que é possível ter uma renda e cuidar do teu filho, passar mais tempo com a tua família, do que você ficar trabalhando muitas vezes de CLT. Não falando mal de quem trabalha de CLT, mas é difícil para criar um filho ou para cuidar de alguém que está doente. Principalmente, às vezes, a mulher, né? Vamos supor, mãe. Não tem como sair para trabalhar, porque precisa ali cuidar dos filhos, que acontece muito ainda, né? E é uma renda extra para quem trabalha fora ou até para quem não tem uma renda, começar a trabalhar em casa, né? É o que eu sempre falo. Se a pessoa trabalha fora, ela consegue ter uma renda extra nos finais de semana. E futuramente, se ela quiser, ela larga o CLT dela e vai trabalhar por conta na área da beleza. Porque a beleza agora, a estética, é um ramo que está crescendo muito, né? Engloba tudo. E os cílios é uma das áreas da beleza que ela mais vem crescendo, entendeu? Então, se você conseguir fazer um serviço legal, um serviço limpo, porque a gente mexe, Nath, com uma das partes mais sensíveis do corpo, que é o olho. Então, primeiro, você tem que ser uma profissional que você sabe o que você está fazendo. O que a maioria das pessoas falam? É só colar pelinho. É o que a gente mais ouve. É só colar pelinho. Eu, Fernanda, sou muito chata com o meu trabalho. Sim. Não compro qualquer produto. Eu não atendo minhas clientes de qualquer jeito. Porque os cílios que fica bom em você, ele pode não ficar bom em mim. E assim sucessivamente. Então não é só eu pegar um monte de fiozinho e ir colando no teu olho. E você trabalha com cola também, né? E tem toda uma análise, porque o formato do teu rosto é diferente do meu, o formato do teu olho, a tua sobrancelha, é tudo, e o teu gosto também é diferente. Então não é só chegar ali e colar aleatoriamente, tem todo um estudo que a gente faz por trás. Então o que eu quero ajudar as meninas é isso, a fazer um serviço bem feito, um serviço limpo e que mantenha a saúde ocular também, porque não tem como, né, a pessoa não cuidar dessa parte também é bem complicado. Eu presto atenção em todos os detalhes. E já chegou alguém, assim, lá no seu espaço que já, vamos supor, fez os cílios em outra profissional e chegou lá assim, Fer, pelo amor de Deus, preciso que você me salva, faça alguma coisa. Já chegou, já, porque a gente vê muito isso em salão, né? Tipo, eu vou... Alguém faz alguma coisa no meu cabelo, estraga, daí já aconteceu muito, né? Eu acho que com você deve acontecer isso. É o que mais acontece. A maioria das clientes e das novas clientes, elas chegam falando assim, eu não quero fazer cílios, eu não gosto de fazer cílios. Eu falo, mas por quê? Porque eu peguei trauma. Sim. Eu fui em fulana e falei, porque já passou aquela questão daqueles cílios grandão e tudo mais. Que teve uma febre, né? Isso. Na realidade, ainda tem muitas meninas que gostam. E as que gostam, elas defendem. Mas beleza. Mas hoje em dia eu escuto muito isso. Eu fui pedir um cílios natural e ela me colocou um negócio enorme no meu olho e eu não conseguia fechar meu olho, eu vi uma sombra preta em cima, então eu fiquei com trauma e eu não quero mais fazer. Ou então eu fiz os cílios e os meus cílios naturais, eles caíram todos, ou ficou aquele monte de buraco, ficou aquele negócio feio, enfim. Acontece muito porque a profissional, ela precisa ouvir a cliente. Porque se eu for fazer o que eu quero fazer, então tô na profissão errada. Porque como é que eu vou fazer em você, vai estar no teu rosto, aquilo que eu gostei e não o que você gostou. Então, a profissional ela precisa ouvir e fazer o que a cliente pede. Se ela não consegue, beleza, explica para a cliente vai procurar outra profissional. Mas o que está faltando muito é isso. É ouvir o que a cliente quer e fazer qualquer coisa. É importante. Essa questão do trauma eu passei, mas não em cílios, né? Eu passei com um dentista. Então, assim, quando você fica ali com resquício mesmo de fazer, poxa, vou fazer de novo? Não vou. Só que
entender que também nem todo profissional são iguais. Ninguém é igual, na Ninguém verdade. é igual. Eu não sou igual a você, você não é igual ao seu esposo. Ninguém trabalha igual a Ninguém ninguém. trabalha igual a ninguém. Então, são profissionais diferentes, pessoas diferentes. E o que você falou, entender também o que o cliente quer. E o que eu vejo sempre é o antes, tipo, antes, como que a Fer me tratou antes de fazer os cílios? Como que foi o processo durante ali, né? Você sabe... E o pós também, porque às vezes Exatamente. a pessoa fala assim, nossa, eu fui lá, comprei, eu fiz, e depois a pessoa nem se importou. É o pós também. Você sabe que teve uma cliente minha que falou assim, fiz cílios com fulana e eu não gostei, porque eu deitei na maca, porque às vezes a pessoa tá ali, ou ela quer dormir, ou ela quer conversar, enfim. Eu sentei na maca, a profissional simplesmente colocou o celular do lado e foi assistir série enquanto fazia os meus cílios. Meu Deus. Como, por mais que a cliente queira dormir, como que você vai assistir uma série com o celular ali no ouvido da cliente? Então, assim, qual é a consideração que você tem com a cliente? Pô, porque ela tá pagando, é o momento dela. Se ela quer dormir, liga uma música calma, né, pra ela ali e tudo mais. Mas, poxa, tem umas coisas aí que a gente escuta que faz vergonha, porque tá acabando com a profissão, né, E gente? é a mesma coisa do marketing, né? O marketing foi queimado aí durante um tempo, principalmente aqui em Alphaville. Vou te falar, falava assim, o pessoal falava, o pessoal do marketingzinho. Ai, gente, é sério, acontece, não só no marketing, em várias profissões, Várias. né? Então, isso acaba com o profissionalismo. E o que você falou também, é sempre o antes, o durante ali e o pós, né? A sua preocupação. Porque eu sempre falo, uma vez que o cliente gosta de você, compra com você, e se ele gostar, ele sempre vai voltar. Exatamente. Então é mais fácil você manter os clientes que você já tem do que você conquistar clientes novos, né? E você sempre trabalhar com a verdade. O que a gente vê muito? Muita mentira. Um exemplo, na minha área. Não sei se na sua área tem isso, mas na minha área tem muito. A pessoa trabalha ali na rede social, que hoje em dia é fundamental. Trabalhar com foto de serviço dos outros. Sim. Sabe? Então, tipo assim, aí a cliente Ou vai às vezes lá... rouba a sua foto. Ainda não aconteceu aconteceu comigo, mas comigo. eu escuto muito as pessoas falando isso. Aí a pessoa pegou ali uma foto de alguém na internet, de algum serviço na internet, aí a Nath olha e fala, ela trabalha super bem, então eu quero fazer com ela. Aí chega lá, é uma coisa totalmente diferente. Então, exemplo, Fernanda, tudo que eu vou postar é trabalho meu. Eu não gosto eu acho errado. Porque eu vou estar enganando as pessoas. É errado, né? Direito de imagem. Mas a gente vê muito isso. Então, a gente tem que trabalhar sempre com a verdade. Porque aí as consequências depois é grande. Se não sabe, já avisa logo. É verdade. Fer, você quer deixar... Olha, passou rápido, viu? Você quer deixar aí alguma mensagem pro pessoal de casa? Aonde o pessoal te encontra? Quais são as suas redes sociais? Bom, o meu estúdio, ele fica localizado bem ali no centro de Barueri, especificamente na rua Jandira Guerra, número 50, no 2º andar. O meu Instagram é @ciliosfernandaduarte, e quem tiver interesse, quem quiser, é só entrar lá no Instagram, me chamar no direct, que a gente pode estar marcando o teu horário para poder te deixar com cílios lindos e maravilhosos. Aí eu logo vou fazer os meus, hein? Vou ficar aí... Por favor, porque eu já tô aqui te olhando agoniada sem cílios. Ai, Fer, quer deixar alguma mensagem para as mulheres de casa? Pra aí, né, fazer esse pessoal, as mulheres empreender, como que faz também a questão do curso. Fer, eu quero fazer o curso, é presencial, ele é online. Tudo isso pode te procurar nas redes sociais, nas suas redes sociais. Pode sim. Uma coisa que eu sempre costumo falar para as pessoas, né, que para você querer alguma coisa, você precisa sair da sua zona de conforto. Então, dê o primeiro passo, né? Eu quero algo diferente, eu quero mudar, eu escuto muito as meninas falando. Então, dê o primeiro passo. Tem vontade de crescer em alguma área? Quer fazer o curso? Dá o primeiro passo. Me chama lá no Instagram, tem um link lá que vai direto para o meu WhatsApp. Me chama lá no Instagram. E aí eu passo todas as informações. O meu curso, ele é presencial, são 2 dias de curso. Ele vem todo o kit completo, então você já sai dali já podendo fazer as tuas primeiras modelos e já consegue ter o teu retorno do valor investido, né? Porque a pessoa precisa fazer o curso e já sair dali trabalhando, porque Sim. eu acho super importante. Então é isso, saia da sua zona de conforto e coloque em prática os teus sonhos. E sempre lembrar também que quanto mais a gente divide com as pessoas, mais a gente cresce. Isso é uma coisa extremamente importante.
Ai, que legal. Fer, quero te agradecer por você estar aqui no Natcast, por falar um pouquinho, né, da sua história, por estar aí quebrando esse desafio de aparecer, que eu acho que agora vou Agora cobrar vai. ela todos os dias no Agora Instagram. vai. Quero te agradecer porque eu sei que é uma coisa, não é fácil, né? Muitas vezes a gente tem o medo ali de ser julgada, ser criticada, porque eu sei a sua história, já passei por isso, mas assim, não desista, vai atrás, fale, mostre o seu trabalho, independente do que as pessoas vão falar, porque sempre vai ter. Que a gente tem que ter em mente que vai ter as pessoas que vão querer criticar. Só que o que eu sempre falo, as pessoas que criticam são aquelas que não têm coragem de aparecer, de fazer. Então vai, faça o seu que você é sucesso, né? Tem o meu Obrigada. cabeleireiro Lourival que ele fala essa frase, sucesso. Então, assim, gratidão por estar aqui no Natcast, contar um pouquinho da sua história, creio eu que vai ajudar aí muitas mulheres. E só isso, gratidão e vai ter mais podcast, hein? Opa, Já vai se vamos lá. preparando, que agora... Depois dessa, eu acho que eu já tô preparada para tudo. Ai, gratidão, Fer. Quero agradecer você aí de casa. Se inscreva aí no nosso canal. As redes sociais dos nossos convidados, da apresentadora, sempre fica na descrição do YouTube. E do Spotify também. Fer, gratidão. Eu que agradeço.